Dito tudo isso, eu quero convidar você para nós meditarmos na palavra. Irmãos, eu vou trazer uma palavra muito, muito simples hoje, sabe? Eu vou falar sobre o dia do Senhor. Nós cantamos aqui, né, no começo, e eu queria falar um pouquinho sobre o dia do Senhor, sabe? Eu tenho em mente toda a mensagem, querido. Eu vou fazer uma definição, vou trazer uma definição bem ampla, bem geral. Depois eu vou dar uma passada rapidinho no Novo Testamento e no Velho Testamento para olhar algumas passagens a respeito desse dia, de como isso é manifesto nas Escrituras. E, por último, eu vou para olhar aqui algumas características desse dia. Eu vou me ater a pouquíssimas características, porque são as mais importantes, tá bom? Mas é uma mensagem, irmãos, que a igreja precisa ter consciência. No final eu vou falar sobre isso. Eu vou tentar andar rápido para no final eu colocar do porquê que nós precisamos ter consciência daquilo que Deus fala a respeito do dia do Senhor. E também porque faz parte da nossa ministração em Malaquias. Nós estamos ministrando Malaquias. Eu ministrei Malaquias capítulo 4, do 1 ao 3 na terça-feira. Eu falei sobre o temor do Senhor. Eu adoto uma postura que é a mesma postura que o Lloyd Jones adota, né? Ele está pregando expositivamente. Quando ele chega num tema importante, ele para a ministração, né? E aí ele vai lá naquele tema, trabalha o tema, depois ele volta para a ministração. É o que eu estou fazendo, tentando fazer aqui em Malaquias. Nós falamos sobre o temor do Senhor semana passada. Nós expusemos os versículos 1, 2 e 3, mas aí nós tratamos a respeito do temor do Senhor. Hoje, eu não vou mais expor o texto, eu vou apenas ler os versículos 1 e 2, porque eu vou fazer uma outra pausa e vou tratar aqui a respeito do dia do Senhor, porque é tratado aqui nesse versículo. Na quarta-feira eu volto para finalizar, ou talvez não, irmãos, porque quando a gente fala do dia do Senhor, essa expressão, ela é muito interessante, mas quando a gente chega no Novo Testamento, por mais que ela se repita, no Novo Testamento ela tem um sentido mais amplo, que é a ideia da volta de Jesus, tá? E eu estou pensando seriamente se na quarta-feira eu trago uma palavra sobre a volta de Jesus. Hoje eu falo sobre o dia do Senhor e na terça-feira a respeito da volta de Jesus, que está tudo aqui entrelaçado, tem tudo o mesmo sentido, tá bom? Vamos ler o texto rapidinho? Malaquias 4, apenas os versículos 1 e 2, diz assim: Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vamos orar rapidinho? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Bendizemos a ti, damos graça, porque nós temos não só o privilégio, mas temos também a oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor, e de expor o nosso coração e a nossa mente à tua palavra, Senhor. A nossa oração, a nossa súplica é que o Senhor use a palavra pregada, Senhor, para alcançar o nosso coração, para falar ao nosso coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, queridos, você percebe esses dois versículos, eles trazem algo interessante. Muito claramente, ele fala do dia do Senhor e basicamente o que vai acontecer nesse dia, de maneira muito resumida. Nesse dia, o Senhor julgará os ímpios e os destruirá, ao mesmo tempo em que aqueles que temem ao Senhor serão alvos da bênção do Senhor, sabe, do favor do Senhor. Basicamente, esse versículo diz isso, tá? Mas como a pregação hoje é mais temática, eu só estou usando o texto como base, eu quero trazer para vocês uma definição, tá? Na minha definição, querido, eu trago na primeira parte o sentido mais provável no Velho Testamento, tá bom? Ainda que esse sentido vá se expandindo, a Bíblia, ela é aquilo que a gente chama de, ela tem aquilo que a gente chama de revelação progressiva, sabe? Há doutrinas que estão ali na sua essência no Velho Testamento, mas que não tem tanta luz assim, não tem tanto entendimento. À medida que o texto vai se desenrolando, a gente vai tendo uma percepção mais clara a respeito dessa questão do dia do Senhor, ou a respeito de qualquer outra doutrina que está ali, tá, como um embrião, mas que vai se desenvolvendo ao longo do texto. E quando chega no Velho Testamento, então, a gente tem uma compreensão maior daquilo que foi colocado. É
o caso aqui dessa doutrina a respeito do dia do Senhor. Então veja, o dia do Senhor, querido, é um termo técnico que aponta para as intervenções especiais de Deus na história humana para executar juízo. Aqui eu tenho em mente, basicamente, o Velho Testamento, ainda que isso também se aplique ao Novo, tá bom? Mas, em última análise, o dia do Senhor se refere aqui ao tempo futuro do juízo, por meio do qual Deus castigará os ímpios na terra e acabará com esse sistema de mundo na sua forma atual. É aquilo que nós chamamos de o dia do julgamento de Deus sobre a humanidade, quando ele punirá definitivamente os ímpios, mas ao mesmo tempo trará para perto de si aqueles que são fiéis, tá, queridos? É basicamente isso. A gente poderia expandir isso aqui, talvez à medida que a gente vá estudando, talvez eu traga alguma coisa nesse sentido, mas basicamente é isso. Então eu quero dar uma olhada com vocês nesse dia, né, o dia do Senhor, no Velho Testamento. No Antigo Testamento, irmãos, esse dia ele é associado a eventos de juízos iminentes contra Judá, contra Israel, ou as nações ali circunvizinhas, ou relacionadas com o povo de Israel, de uma maneira dramática. Sempre que a expressão dia do Senhor aparece em relação a Israel, a Judá, ou às nações relacionadas a ele, ou algum personagem aparece de forma dramática, tá bom? Se você pegar, por exemplo, Isaías, no capítulo 2, do 12 ao 21, eu vou ler apenas 2 versículos, mas eu vou comentar aqui. O dia do Senhor dos Exércitos, aqui nesse texto aqui de Isaías, é descrito como um dia de humilhação para tudo aquilo que é altivo e soberbo. O profeta diz aqui que a idolatria e a arrogância humana serão reveladas e os ídolos serão totalmente destruídos. Veja, versículo 11 e 12 de Isaías 2. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Naquele dia é uma expressão que se refere ao dia do Senhor. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Se percebe? Não há exatamente aqui uma figura, mas é uma abordagem que tem em mente a personagens altivos, soberbos, sabe? Pessoas que estão se exaltando. O Senhor diz, nesse dia eu os abaterei, na verdade. Quando a gente chega em Isaías 13, do versículo 12 até o 13, aqui o dia do Senhor é um dia de destruição sobre a Jerusalém. É um juízo histórico a respeito de uma nação, mas que serve como prenúncio de um juízo escatológico maior. Os sinais que aparecem aqui, cósmicos, sol, lua, estrelas escurecidas, são empregados aqui, querido, para intensificar a imagem do terror e da ira divina sobre essa nação e, consequentemente, também aponta para algo maior e final, tá bom? A gente vai ler apenas os versículos 9 e 10 desse capítulo 13 de Isaías. Isaías 3, 9 e 10. Olha só. Preste atenção aqui, irmãos, na descrição que o profeta faz desse dia. Ele diz: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e destruir os pecadores. Ele está falando aqui da destruição da Babilônia, tá bom? Agora observe, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Ele está apontando para um dia de juízo sobre essa nação, e a maneira dramática que ele usa para descrever esse juízo é apontando para os elementos aqui da natureza, para o cosmos aqui, e dizendo, olha, as estrelas e as constelações não darão a sua luz. Está falando que é um dia de escuridão, irmãos. O sol, ao nascer, se escurecerá. Percebe? Ele está falando de um juízo muito severo, e aí ele usa uma imagem, escuridão, para descrever esse dia. Em Joel,
E de todos os livros do Velho Testamento, Joel é o que mais fala do dia do Senhor. Nós pregamos isso aqui, sabe? O livro. Capítulo 1, 2 e 3 fala em todos os capítulos a respeito desse dia, na verdade. Ele é o profeta que descreve de maneira mais vívida esse dia. Tá? Ele apresenta o dia do Senhor como um dia de calamidade iminente, né? Associado aqui para uma praga de gafanhotos, que serve aqui no livro. Há uma discussão, na verdade, se de fato houve uma praga ou se isso era apenas o profeta apontando aqui para um tipo de invasão militar. Mas o fato, querido, é que o juízo é descrito de maneira muito vívida. Novamente, ele vai falar de trevas, de escuridão, de nuvens densas, um povo numeroso e poderoso que avança como se fosse uma espécie de fogo consumidor. Ele está falando para um juízo para aquela época, mas ao mesmo tempo, querido, principalmente, e é esse o texto que eu vou ler, na verdade, ele aponta em direção ao futuro, descrevendo esse dia escatológico que é chamado de dia do Senhor. Olha, Joel 2, do 28 até o 30. Eu só estou passeando com vocês pelo Velho Testamento e mostrando algumas referências a respeito desse dia. Eu não vou entrar em detalhes nenhum, tá bom, querido? Só para você ter uma noção de que esse é um tema tratado tanto no Velho como também no Novo Testamento. Olha, Joel 2, 28 até o 30. Escute bem, querido, e veja como o texto é construído. Olha, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos e as vossas filhas profetizarão, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Esse texto, ele aponta muito claramente para o Pentecoste, irmãos. O Pentecoste. E há aqui, na verdade, algo muito interessante a respeito dessa profecia, porque o cumprimento dessa profecia no Pentecoste vai até aqui. A partir do versículo 30, o profeta já tem em mente algo final. Aqui é o. Porque quando a gente pensa no dia do Senhor, embora eu creia que seja um dia específico, tá? Mas a Bíblia trata dos últimos dias da história da igreja como se iniciando no ministério de Jesus, né, com a primeira vinda, e finalizando na segunda vinda. E esse texto faz isso. Na primeira parte, ele aponta para o Pentecoste, para a vinda do Espírito Santo, mas na segunda parte do texto, querido, ele é muito claro. Olha só, versículo 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Agora observe, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande dia e grande terrível dia do Senhor. Você percebe? Ele pega o texto todinho e ele divide em duas partes. Uma parte se cumpriu em Jesus e no derramar do Espírito Santo, mas a segunda parte ainda aguarda o cumprimento. E essa segunda parte é a parte que trata do dia do Senhor. Quando a gente vai para Amós, é um outro profeta que também lida com isso, né? Eu vou apenas ler o texto, tá? Amós trata de uma coisa interessante. Versículo Amós 5,18. Vocês dizem, se ao menos o dia do Senhor chegasse, mas vocês não sabem o que estão pedindo. Aquele dia não será uma época de luz e prosperidade, mas de trevas e de castigo. E que terrível será a escuridão em que vocês ficarão sem o menor raio de alegria ou esperança. O profeta aqui, querido, ele desmistifica aqui uma teologia ingênua, tá? E enfatiza aqui a justiça de Deus, né? E o caráter de Deus, que a gente não pode, querido. Veja que coisa interessante. Esse povo está dizendo assim: olha, se ao menos chegasse o dia do Senhor. O profeta está dizendo: olha, parem de bobagem, parem de pedir o dia do Senhor. Porque vocês estão em pecado, orando para que o dia do Senhor venha. Mas vocês não entendem que Deus não pode ignorar o pecado, mesmo que esse pecado seja do seu próprio povo. Então não peça isso. Porque esse dia, para quem está em pecado, não é um dia de bênção, é um dia de juízo, na verdade. É o que o profeta está colocando aqui. E, irmãos, de todos os textos, o texto mais sombrio no Velho Testamento a respeito desse dia está no livro de Sofonias. Sofonias, eu vou ler só 3 versículos. Não, eu vou ler um pouquinho mais, para que vocês tenham uma noção de como o profeta apresenta esse dia de maneira muito sombria, sabe, querido?
Sofonias 1, a partir do versículo 7, ele diz assim, olha, calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei e todos os que se vestem como estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde o bairro novo, e grande lamento desde as colunas. Ele diz, lamentem os moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos e todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem mal. É um juízo sobre sobre o seu próprio povo por causa do pecado. Todas essas descrições, querido, do dia do Senhor apontam para eventos históricos ligados ao povo de Deus e às nações que de alguma maneira estavam relacionadas com Israel. Entretanto, querido, que fique bem claro, essas referências também apontam para um evento escatológico que acontecerá no final dos tempos, tá? No fim deste mundo. Essa é uma das características mais fascinantes da profecia. Eu vou tentar te dar um exemplo aqui, irmãos, dessa questão profética. É bom que a gente, ao ler a Bíblia, a gente tenha essa consciência, porque isso ajuda na compreensão na hora de ler o texto. A profecia ela tem umas características muito interessantes. Eu vou destacar um fato. Primeiro esse aqui, tá bom? O dia do Senhor se referindo a situações, a pessoas, a nações, mas por mais que o profeta esteja se referindo a essas coisas e pessoas e nações, no final das contas, eu pensei em fazer a ligação, mas eu digo que não vai tomar muito tempo, né? Mas todas essas manifestações do dia do Senhor apontam para um dia de juízo final. Todas elas. Porque todas as manifestações são manifestações de juízo. E, consequentemente, todas elas lançam luz para um dia específico na história da humanidade, tá bom? Mas deixa eu te mostrar como é que a profecia se desenrola, querido, para a gente ter um pouquinho de noção na hora de ler o texto. Eu trouxe aqui um texto, que é o texto de Daniel, no capítulo 11, o versículo 31. Diz assim, olha, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Esse capítulo 11 é um texto bem interessante, onde o profeta está olhando para o futuro, tá? Me parece que o rei aqui na época da profecia de Daniel é Ciro, mas ele vai apontar para Xerxes, que eu tenho uma séria discordância, por mais que os estudiosos digam que, mas eu tenho uma séria discordância em acreditar que Xerxes, né, foi o último rei do Império Persa. Depois eu falo sobre isso. Tá, esse rei, ele avança contra os gregos, né? E ele é derrotado por um homem chamado Alexandre o Grande, que se transforma num imperador, uma espécie de imperador quase que mundial, conquistando muitas nações. Esse homem chamado Alexandre o Grande, ele morre, e ao morrer, ele não deixa um filho no trono. O reino dele é dividido entre os seus 4 principais generais. 2 desses generais, um no Egito e outro na Síria, entram em guerras que essa guerra dura mais de 100 anos. Essa guerra é descrita no livro de Macabeus. É um livro, gente, fugiu, apócrifo. É um livro muito. Eu aconselho todo crente a ler os livros de Macabeus, querido, porque ele descreve, de certa forma, o período que a gente chama de período interbíblico, de silêncio de Deus. Nós estamos aqui estudando Malaquias. Quando Malaquias encerra, há um silêncio de Deus. Durante 400 anos, não há voz profética em Israel, sabe? O livro de Macabeus, ele trata um pouco desse período, e que envolve essa guerra aqui entre a família ptolemaica e Seleucida. Acho que é esse o nome das famílias, das dinastias que estão guerreando entre si. E no meio dessa guerra,
tem lá Israel. Aqui a profecia é quando um homem chamado Antíoco Epifânio IV, tá? Ele que governava a Palestina nesse período, ele e o exército dele entraram no templo de Jerusalém, tiraram o sacrifício diário, tá? E estabeleceram um altar a um ídolo chamado Zeus e ofereceu ali. Eu tenho uma séria discordância com relação a essa questão. Eu acredito que ele ofereceu o porco no altar de Deus como forma de profanação. Mas alguns estudiosos dizem não, que ele construiu um altar a Zeus e nesse altar a Zeus ele construiu ali, ele ofereceu um porco como sacrifício. Esse evento, querido, o profeta Daniel chama de abominação desoladora. Tá? É uma profanação do templo. Quando o profeta Daniel profetiza isso, tá? Isso demorou muito tempo para acontecer ainda. Aconteceu 200 anos depois, sei lá quantos anos depois. Essa profecia de Daniel, que se cumpriu em parte aqui com Antíoco Epifânio, ao oferecer um porco no altar, no templo do Senhor. Mas só que essa profecia, ela aponta para um tempo específico no futuro, mas ela teve um cumprimento em parte. Então, quando o profeta profetiza, provavelmente ele tem em mente isso aqui. A gente não pode garantir que ele tinha em mente o resultado final dessa profecia, mas ele tinha em mente isso aqui, tá? Talvez o Senhor tivesse dado, mas não há certeza. Só que quando a gente chega em Mateus, no capítulo 24, Jesus faz uso dessa mesma profecia. Mateus 24, 15. Observe. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Observe aqui, ele está citando Daniel, ele sabe do que aconteceu lá com o Antíoco Epifânio, mas ele está dizendo o seguinte, olha, quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo, veja, é muito interessante, irmãos. Aqui eu tenho Mateus falando. Quando eu volto quando eu vou para Lucas, que ele está descrevendo o mesmo evento, é uma passagem paralela. Lucas não fala aqui, querido, da desolação da qual falou Daniel, o abominável da desolação. Observe aqui que coisa interessante. Lucas 20, 21, 20 e 21. Lucas capítulo 20, 21, desculpa, versículo 20 e 21. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. É o mesmo texto, é a mesma descrição. Em Mateus chama isso de o abominável da desolação, porque ele está falando para judeus, ele está apontando para aquilo que Daniel disse, para o que aconteceu lá com o Antíoco Epifânio. E ele está dizendo, Jesus está dizendo, vai acontecer de novo. Quando isso acontecer de novo, fujam. E quando foi que aconteceu? No ano 70, quando o exército romano invade Jerusalém e destrói o templo, profanando o templo mais uma vez, sabe? Então essa profecia que Daniel liberou lá atrás teve parte de um cumprimento no período de Antíoco Epifânio, teve uma segunda parte desse cumprimento no ano 70, quando o exército romano entra em Jerusalém, mas aí, querido, sabe que coisa interessante? Em 2 Tessalonicenses, Paulo volta a falar disso mais uma vez. Capítulo 2 e 3 de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Novamente, agora Paulo está trazendo a mesma profecia e está falando: o anticristo, que é o homem da iniquidade, vai assentar-se no trono de Deus, tá? No trono de Deus, e vai agir como se fosse o próprio Deus. Ele está falando dessa abominação desoladora. Queridos, aqui Paulo está ecoando tanto a figura de Antíoco Epifânio,
quanto o ensino de Jesus a respeito dessa abominação desoladora. Quando ele fala do santuário aqui, irmãos, isso pode ser entendido, dependendo da linha de interpretação, da linha que você segue nessa questão de interpretação escatológica, isso pode ser entendido como uma reconstrução do templo, uma interpretação literal. Muitos acreditam que o templo de Jerusalém vai ser reconstruído e o anticristo virá e se assentar lá como se fosse Deus. Ou, dependendo da sua interpretação, isso pode ser aqui entendido de maneira simbólica, né? E aqui, essa atitude do anticristo se assentar no santuário de Deus pode ser entendido aqui na esfera da adoração verdadeira, né? Ou a igreja, tá? É como se o anticristo se assenhorasse da igreja de alguma forma, a gente não sabe. Eu não sei dizer, querido, aqui, de fato, particularmente, eu tenho dificuldade de acreditar que o templo de Jerusalém será reconstruído novamente, mas isso é uma coisa para outro dia. O fato é, Daniel profetizou e essa profecia vem se desenrolando, primeiro com o Antíoco Epifânio, depois no ano 70 com o Império Romano entrando e destruindo o templo. Aqui Paulo anunciando o anticristo. Agora Paulo tem em mente um dia final, tá? Isso é um acontecimento que está por vir ainda. Nós não sabemos se isso é literal, se isso é simbólico, mas o anticristo virá na sua essência, sabe, querido? As profecias, elas se desenrolam mais ou menos assim, irmãos. Elas se desenrolam mais ou menos assim, sabe? Não estou dizendo aqui que a gente tem que entender toda a profecia dessa forma, mas é bem interessante você observar a profecia. Eu estava lendo agora em Ezequiel, quando o profeta está falando do rei de Tiro, Ezequiel 28. E ele começa a descrever o rei de Tiro, numa linguagem compreensível para um rei. Só que, de repente, ele muda a linguagem e aí ele passa a falar do rei de Tiro, mas usando uma linguagem que não pode mais ser atribuída a ser humano. E aí muitos estudiosos acreditam que no meio da profecia sobre o rei de Tiro, ele traz uma revelação a respeito de Satanás. É bem interessante. E isso é muito característico da profecia, querido. Então, o dia do Senhor está no Velho Testamento, apontando para juízos iminentes ali das nações vizinhas de Israel, ao próprio Israel, mas lançando luz para algo que está por vir. Quando a gente chega no Novo Testamento, querido, o Novo Testamento ele parece que ele absolve e reinterpreta o conceito de dia do Senhor, tá? E ele faz isso, irmãos, à luz da vinda, da primeira vinda, né? Mas principalmente da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A escatologia no Novo Testamento, ela se transforma cristológica, sabe? Isso é muito interessante, irmãos. Deixa eu te dar um exemplo do que eu estou falando aqui. Em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 29, diz assim, olha, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a mesma linguagem do Velho Testamento, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra à extremidade dos céus. Observe que o dia do Senhor aqui é descrito aqui como o dia do Filho do Homem, do aparecimento do Filho do Homem. É bem interessante, irmãos, mas é muito curioso mesmo, porque o dia do Senhor aqui é o dia da vinda do Filho do Homem, ou seja, o dia da volta de Jesus. Ele está apontando aqui para a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando a gente chega em Tessalonicenses, aí ele torna isso mais claro, explícito mesmo. Olha só, 2 Tessalonicenses 2, do 1 e 2. Observe como ele vai escrever. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, no caso aqui, a segunda vinda, Jesus já veio, ele retornou aos céus, então ele está falando da segunda vinda. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por carta ou por palavra, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Você percebe? No versículo 1, ele fala da vinda do Senhor. No versículo 2, falando do mesmo evento, ele não diz mais o dia da vinda de Jesus. Ele fala o dia do Senhor. Isso significa que os dois eventos são apenas um. É a mesma coisa.
A segunda vinda de Cristo é a mesma coisa que o dia do Senhor. Isso é muito claro, irmãos. O Novo Testamento deixa isso muito claro. Agora vamos olhar aqui rapidinho, irmãos, algumas características. A gente já sabe, todo mundo sabe disso, querido. A ideia não é trazer algo novo para você. É simples, estou falando, é uma mensagem muito simples, mas é apenas nós relembrarmos o que as Escrituras dizem e lá no finalzinho, quem sabe, a gente fazer uma aplicação para a nossa vida. Então veja as principais características. Primeiro, será um dia de o dia do Senhor será um dia de juízo para os ímpios. Nós lemos isso no capítulo 4 de Malaquias, lá no versículo 1. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. É uma destruição definitiva. Não é destruição no sentido de aniquilação. O homem vai deixar de existir. Não, querido, não. É destruição no sentido de que o homem será condenado a uma eternidade de sofrimento, sabe? É nesse sentido. 2 Pedro também fala da mesma coisa, irmão. 2 Pedro 3, a partir do versículo 4. E eu vou trazer um texto mais longo porque isso ajuda a gente até a entender. Eu vou falar disso lá no finalzinho, aproveitando essa fala de Pedro aqui. Olha só, esta será a sua maneira de argumentar. Pedro está falando de falsos profetas que estão dizendo, vocês ficam falando da volta de Jesus, mas isso não vai acontecer. Aí, olha como é que Pedro diz que essas pessoas argumentam, tá? Esta será a sua maneira de argumentar. Jesus prometeu voltar, não foi? Então, onde está ele? Ele não virá nunca. Ora, até onde qualquer um pode se lembrar, tudo tem permanecido exatamente como era desde o princípio da criação. Essa é a argumentação dessas pessoas com relação ao dia do Senhor. Vocês estão falando disso? Isso não vai acontecer. Nunca aconteceu. Olha, ele não voltou. Agora veja o que Pedro vai dizer. Eles esquecem deliberadamente este fato. Qual é o fato? Deus, há muito tempo, fez os céus pela palavra da sua ordem e usou as águas para formar a terra e cercá-la. E pela água Deus destruiu o mundo com um poderoso dilúvio. E Deus ordenou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando todos os ímpios perecerão. Você percebe, querido? Vocês estão dizendo que ele não volta, que nunca houve juízo, mas vocês esqueceram do dilúvio? Deus não destruiu o mundo com o dilúvio? E quando ele fez isso, Pedro vai dizer que ele reservou aqui, o mundo está reservado aqui para o fogo. E o Senhor vai destruir esse mundo como fogo. Quando eu estiver falando dessa característica, né, de como vai ser esse dia, dos elementos da natureza, dos céus e da terra sendo consumidos, eu vou falar, eu acredito que algum asteroide, alguma coisa no espaço vai se chocar contra o nosso planeta e vai destruir tudo, irmãos. Aquilo que a gente vê em filme vai ser uma cena real. Eu só não quero até aqui para ver, mas que vai ser, vai. Apocalipse descreve mais uma vez esse dia. Veja, Pedro está dizendo, vai ser um dia quando todos os ímpios perecerão, serão destruídos. Apocalipse vai falar da mesma forma, com uma linguagem um pouquinho diferente. Apocalipse 20, aqui é o julgamento do grande trono branco. E vi, a partir do versículo 11, e vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, mas não encontraram lugar nenhum para se esconder. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com as coisas escritas nos livros, cada um de acordo com as obras que tinham praticado. O mar entregou os corpos sepultados nele, e a terra e o Hades entregaram os mortos que estavam. Todos os mortos foram trazidos à presença de Jesus. É o que o texto está dizendo, tá bom? Cada um deles foi julgado de acordo com as suas obras. E a morte e o Hades foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, essa é a parte dramática do texto, querido. E, se o nome de alguém não estava registrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ele diz que o Hades, o inferno, que o mar e a morte, todos trarão de volta os seus mortos e eles se apresentarão diante do Senhor. Eu brinquei aqui na quarta-feira, né? O texto diz
que há livros e o livro da vida. São referência a duas coisas. Nos livros estão registradas as obras, as nossas obras. O livro da vida é o livro onde está registrado o nome daqueles que são salvos. Então, imagine, irmãos, toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano, ali diante do Senhor, esperando para ser julgado. Lá, agora eu vou brincar com alguém. Com quem? Cauã, agora é tu, Cauã, hoje, viu? Deixa eu te pegar. Entra o Cauã Pontes. Abre, gente, eu gosto de brincar com isso. Eu não quero saber como é que vai ser esse dia, não, mas eu gosto de brincar com a ideia. Abre uma tela gigantesca. Sinceramente, eu acredito que todo mundo está vendo. Aí, deixa eu pular do Cauã para alguém mais velho aqui, gente. Quem é mais velho aqui? Não, o Reinaldo. Irmã Helena, eu vou pegar a senhora, irmã Helena. Vamos embora expiatória. Vou pegar a irmã Helena, que é a mais velha de nós aqui. Tá todo mundo lá. Todos, sem exceção, crentes e descrentes, todo mundo vai ser julgado. Abre uma tela gigantesca e toda a humanidade para assistir a vida da irmã Helena desde o dia em que ela nasceu até o dia da sua morte. E o que vai passar na tela? Tudo o que ela fez, tudo o que ela disse e tudo o que ela pensou passará ali. Quando terminar essa exibição, qual seria a sentença? Seja franco, qual seria a sentença sobre a tua vida? Eu sei, irmãos. Condenado, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Ah, mas pastor, você é pastor. Eu digo, se Deus fosse me salvar pelas minhas obras, eu não seria salvo, querido. Tá lá. Todo mundo assistindo, condenado. Passa, eu imagino que seja assim. Terminou, condenada. Agora, traz o livro da vida. Vê se o nome dela está aí. Se o nome tiver, amém, você vai para a eternidade com Deus. Se não tiver, o texto diz, você vai ser lançado no lago de fogo. E ali, um por um, nós teremos a nossa vida exibida, não só diante do Cordeiro, mas diante de toda a humanidade. Ah, queridos, eu não sei o que você pensa sobre isso. Eu só sei que será um dia terrível, sabe? A única escapatória, a única alternativa que nós temos é se o nosso nome vai estar ou não no livro da vida. Porque no que depender das nossas obras, não há é o que Paulo diz, irmãos, não há um justo, nenhum sequer. Não há. Se dependêssemos de nós, todos nós seríamos condenados. A segunda característica desse dia é que será um dia de salvação e alegria para os fiéis, irmãos. Se por um lado vai ser um dia de juízo e condenação, por outro lado, querido, então nós teremos um dia de salvação, um dia de alegria, onde a nossa fidelidade ao Senhor será plenamente recompensada. Irmãos, o texto é muito claro, Malaquias 2. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria, querido. Eu vou pular aqui, irmãos, a um texto, eu vou me ater apenas a Apocalipse 7, versículo 9, que diz assim: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que não se podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Sabe, aqui Paulo está descrevendo, querido, João está descrevendo uma coisa impressionante. A reunião dos salvos, a reunião dos que foram alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor. Veja, essa visão aqui, irmãos, é uma visão posterior ao dia do Senhor, retratado no final do capítulo 6 de Apocalipse, tá? Quando a gente vai para o versículo 11, ainda é capítulo 7, versículo 15, aliás, olha só o que João diz. Olha o que João diz, olha, por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e lhes enxugará dos olhos
toda lágrima, irmãos. Muito parecido com o que está em Apocalipse 21, quando João vê a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, e a nova Jerusalém que desce do céu, querido. Aí ele vai dizer algo muito parecido, querido. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. Isso é o que aguarda aqueles que são fiéis ao Senhor. Eu sei, querido, que hoje a gente vive um tempo difícil, de luta, de crise, mas, irmãos, as palavras de Paulo devem ecoar na nossa mente, no nosso coração. A nossa leve, né, tribulação hoje não pode se comparar, querido, com o gozo e a alegria que nós desfrutaremos depois, quando nós estivermos na presença do Senhor. Agora, esse dia também será um dia, irmãos, em que ele acontecerá. Eu gosto da expressão, sabe? Repentinamente, mas a expressão de repente soa melhor. É um dia que de repente acontecerá. Lucas retrata isso muito bem no capítulo 21, a partir do versículo 26. Olha a figura que é desenhada na nossa mente, querido, com esse texto. Olha, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, tá? Na vinda de Jesus. Aí ele vai dizer: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Agora veja, de novo, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, né, e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ninguém vai estar esperando, irmãos. Todo mundo vivendo a sua vida, todo mundo com seus afazeres. Ninguém está preocupado. Irmãos, eu fico imaginando o exemplo de Noé. É uma das coisas mais impressionantes em toda a Bíblia. Por quê? Porque Noé não só pregou durante 100 anos a mesma mensagem, 100 anos, uma única mensagem, pregada não só com palavras, mas com aquilo que ele estava fazendo. Ele estava construindo um barco, não é no meio do deserto, mas num lugar, querido, onde não chovia, num lugar onde não se conhecia o mar. E ele está construindo um barco, porque Deus disse para ele: eu vou destruir a humanidade com um dilúvio. E Noé está lá, construindo o barco e pregando às pessoas: Deus vai destruir o mundo com um dilúvio. E está todo mundo ignorando, todo mundo zombando, todo mundo vivendo a sua vida, ninguém está nem aí para Noé, até que ele entra no barco e o Senhor fecha a porta pelo lado de fora, e então as comportas dos céus se abrem e a água começa a brotar de debaixo da terra, querido, e toda a humanidade foi destruída. A mesma coisa acontece com Ló, querido. Está toda a cidade de Sodoma e Gomorra vivendo na prática do pecado, as pessoas não querem nem saber de Deus, sabe? E de repente, quando Deus tira dali Ló, do nada, irmãos, de repente, fogo do céu. Eu já vi as tentativas de explicação disso cientificamente, mas é um negócio meio doido, sabe? A mesma coisa com Noé. Está todo mundo vivendo a sua vida. Noé é um doido no meio do povo, sabe? É um esquisito. Ninguém quer estar perto de Noé, irmãos. O cara é doido, construindo um barco no meio do nada. Isso se parece muito conosco hoje, querido. Nós cremos em coisas que o mundo ridiculariza. Nós falamos de coisas, talvez você esteja aqui me ouvindo falar sobre o dia do Senhor e pensando: o pastor está falando besteira, esse negócio aí de novo. Olha os crentes falando desse negócio aí. Querido, vai acontecer. Vai acontecer. Não tenha dúvida. O dia do Senhor está dentro daquilo que nós chamamos de plano de salvação de Deus. Escute, irmãos, todas as outras etapas desse plano já aconteceram. Só falta uma, que é a volta de Jesus. Tudo o mais que foi falado já aconteceu. O que está faltando agora é só a vinda de Jesus. Você pode ter certeza, vai acontecer. Eu não sei quando, mas eu sei de uma coisa: vai acontecer. E esse dia, irmãos, vou pular aqui um bocado de coisa. Esse dia será um dia de acontecimentos cósmicos, sobrenaturais. Irmãos, esqueça aqui os eventos locais e políticos descritos no Velho Testamento, tá bom? Nós estamos falando aqui agora de um dia escatológico como nunca
houve na história da humanidade, em que englobará aqui acontecimento nos céus, na terra, envolvendo todos os elementos da natureza. Veja como a Bíblia descreve esses dias. Eu vou citar aqui alguns textos rapidinho, querido. Eu vou passar um pouquinho das 9, mas aguarde só um minutinho. Joel 2, 30 e 31. Já falei, mas eu vou citar mais uma vez. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa é uma imagem bonitinha, essa aqui, querido, tá? É uma imagem bonitinha. Ela vai piorar. 2 Pedro 3, a partir do versículo 10. O dia do Senhor virá com toda certeza, tão inesperadamente como um ladrão. De repente, de repente. Então os céus desaparecerão com um terrível estrondo. Eu só consigo imaginando um astro, alguma coisa se chocando com a terra, sabe, destruindo tudo que nós conhecemos, querido. Os corpos celestes serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo quanto está nela serão queimados. É essa a descrição que Pedro faz desse dia. E assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. Vocês devem aguardar ansiosamente aquele dia e apressá-lo, o dia em que os céus serão destruídos pelo fogo e os elementos se derreterão e desaparecerão em chamas. Eu não creio que isso aqui seja uma linguagem simbólica, irmãos. Os céus se derreterão como fogo, a terra e tudo que há nela será destruído. Isso é muito parecido com as pragas e tudo aquilo que vai ser descrito no livro de Apocalipse, sabe? E falando em Apocalipse, irmãos, olha o texto. Apocalipse 6, a partir do versículo 12. Eu estava contemplando quando ele quebrou o sexto selo e houve um grande terremoto. Aí ele descreve: o sol ficou escuro como um pano negro e a lua ficou da cor de sangue. Então parecia que as estrelas dos céus estavam caindo sobre a terra como figos verdes das figueiras sacudidas por ventos fortes. E o céu estrelado desapareceu, como se tivesse sido enrolado à maneira de um rolo de pergaminho e tirado dali. E cada montanha e cada ilha foram removidas de seus lugares. Os reis da terra e os príncipes do mundo, os oficiais militares, os ricos e os poderosos, todos os homens, grandes e pequenos, escravos e livres, escondiam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas e gritavam às montanhas e às rochas, suplicando: caiam em cima de nós e esconda-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque o grande dia da ira do Cordeiro chegou, e quem pode sobreviver? Observe aqui não é o dia do Senhor, aqui é o grande dia da ira do Cordeiro. Ele está descrevendo o mesmo evento, querido, o mesmo evento. O dia do Senhor, querido, será o dia do juízo final. O dia do Senhor será o dia em que toda a história, como nós a conhecemos, ela acabará, ela findará. O dia do Senhor, querido, será o dia, que marca o começo de uma eternidade perfeita. Aquilo que é chamado de novos céus e nova terra, irmãos. Novos céus. E por que uma eternidade perfeita? Ela é perfeita para aqueles que estão em Cristo, mas também marca o começo de uma eternidade de sofrimento, querido, para aqueles que não têm Cristo. A pergunta que a gente faz, e eu faço isso aqui para encerrar, é: será que nós estamos preparados para esse dia? Eu imagino alguém dizer assim: pastor, né? A igreja fala tanto disso e nunca aconteceu nada, né? A gente fica pensando essas coisas, irmãos. Foi o que Pedro disse. Era esse o argumento dos falsos mestres. Você está exagerando com essa questão, né? Querendo assustar as pessoas. Nunca aconteceu nada, como dizem aquelas pessoas. Por que vai acontecer agora na nossa época? Por que a gente deveria se preocupar, querido, ou nos preparar para esse dia? Sabe, irmãos, uma coisa que eu acho interessante é que talvez a gente não viva ou não presencie. Eu não quero presenciar esse dia, irmãos. Não quero, tá? Eu já quero estar na glória antes que esse dia aconteça. E é exatamente disso que eu queria lidar contigo. Talvez a gente não presencie. Talvez mesmo. Levando em consideração tudo o que já vem acontecendo, as profecias com mais de 2000 anos, talvez a gente não presencie isso. Mas a minha questão não é exatamente essa, irmãos. A minha questão é que quando eu morro, quando nós partiremos desse mundo, quando a gente partir desse mundo, é como se esse dia acontecesse para nós. Porque a gente parte sem Cristo. Partir desse mundo, irmãos, sem
sem estar em Cristo, querido, é uma sentença de condenação eterna. Porque não há esperança. Irmãos, não existe purgatório. Um lugar onde a gente vai esperar que os nossos familiares façam alguma coisa por nós. Esse lugar não existe, querido. Não existe. Ao homem foi dado morrer uma única vez, vindo na sequência o juízo. É o que diz as Escrituras. Então, se eu parto desse mundo sem Cristo, querido, eu vou um dia estar, eu vou ser ressuscitado e colocado diante do trono de Cristo. E ali eu vou ser sentenciado, querido, a uma eternidade de sofrimento. Irmãos, o Evangelho, eu diria que a finalidade última do Evangelho, querido, é preparar o homem para esse dia. A grande questão no dia do grande julgamento é se o teu nome está ou não está no livro da vida. É essa a questão. Tudo mais não importa, querido. A única coisa que vai importar é saber se o seu nome está ou não. E por que tudo isso, querido? Porque se o teu nome estiver no livro da vida, significa que os teus pecados foram perdoados. Por quê? Porque Cristo os perdoou. Porque Cristo pagou por eles na cruz do Calvário. Se o teu nome não estiver ali, isso significa que você vai ter que prestar conta a Deus de todos os pecados cometidos por você. Entende? Essa é a questão. Essa é a questão. Por isso os livros. Traz os livros. Vamos olhar a vida. Todos nós seremos reprovados. Sem sombra de dúvida, irmãos. Não há justo nenhum sequer. Não há um homem tão santo que não peque. Não há. Não há. O único que veio a essa terra e que viveu sem pecado foi Jesus. É por isso que só Ele pode salvar. Igreja não salva, religião não salva, caridade não salva, nada salva, irmãos, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Então, se você aceita Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, e se você está disposto a viver para Cristo, querido, então, quando esse dia chegar, e nós vamos estar lá, e nós vamos ser julgados, e com toda certeza nós seremos reprovados, mas por causa de Cristo e do sacrifício do Senhor, então nós seremos salvos. Não por causa das nossas obras, não por causa da minha bondade, da minha justiça ou de qualquer outra coisa que eu possa atribuir, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Querido, creia, eu vou repetir, irmãos, a Bíblia trata daquilo que a gente chama de plano de salvação. Há todo um plano de salvação. Desde antes da eternidade, Deus tinha um plano elaborado. Todas as etapas desse plano já se cumpriram fielmente de acordo com as Escrituras. Todas elas, sem uma única exceção. O Cordeiro já veio, o Cordeiro foi morto, o Cordeiro ressuscitou, o Cordeiro foi levado aos céus, o Espírito Santo foi derramado, tudo, absolutamente tudo se cumpriu, querido. Falta apenas uma etapa desse plano de Deus. E a etapa é esse dia do Senhor. O dia final. O dia em que a história como nós a conhecemos deixará de existir. O dia em que toda a humanidade será levada diante de Cristo e prestará conta. Nesse dia, Jesus não vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem como juiz para julgar a humanidade. Repito, a única forma de você encarar esse dia, querido, e sobreviver a ele é se o teu nome estiver escrito no livro da vida. Porque o texto diz que aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, este será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Nesse lago de fogo já está lá o diabo, já está lá o anticristo, a besta, o inferno, está tudo lá, entendeu? É esse o lugar de condenação eterna, de ranger de dentes, de sofrimento eterno. Nós pregamos, querido, e existimos como igreja para anunciar essa mensagem. Eu digo a vocês, querido, que não haveria necessidade de igreja se não fosse por essa mensagem. Não haveria. Autoajuda, tem muita gente boa aí fazendo autoajuda, né? Mas nenhum deles tem a mensagem que pode libertar o homem, que pode salvar o homem verdadeiramente do inferno. Só o Evangelho tem essa mensagem, querido. É por isso que eu me sinto, às vezes, um peixe fora d'água, como pastor, porque eu não vejo mais isso sendo pregado. A igreja não anuncia mais isso. A igreja tem vergonha de falar da essência daquilo que o caracteriza como igreja, que é a pregação do Evangelho. A pregação de hoje é uma pregação onde o homem é o centro e o bem-estar do homem
é o que há de mais importante e sagrado para os pastores falarem. Eu digo a vocês, querido, eu digo a vocês, se não fosse por essa mensagem de salvação, não haveria necessidade de igreja, não haveria. Jesus veio a esse mundo, diz lá Lucas, para salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Ele morreu por isso. Ele deu a vida por isso. Eu deixo com vocês, tá? Repito, será que nós estamos preparados para esse dia? Você tem certeza que o teu nome está escrito lá? Salvação, querido, todo mundo sabe disso. Ela é individual. Salvação é algo pessoal. Ah, pastor, mas eu aceitei Jesus Cristo. Irmãos, aceitar Jesus Cristo não te dá garantia de salvação. Eu vou finalizar o culto deixando você chocado. Aceitar a Cristo não te dá certeza de salvação, querido. O que te dá certeza de salvação é a tua vida com Deus, é a tua intimidade com Deus. É uma fé sólida em Cristo. É você crer de todo o seu coração que Ele morreu na cruz no teu lugar, que os teus pecados foram colocados em Jesus e todos eles punidos em Cristo. Todos, absolutamente todos, sem exceção. Se eu creio nisso, se a minha fé está afirmada nisso, e eu não estou dependendo de obras ou de qualquer outra coisa, então é possível que haja segurança de salvação. Se você achar que porque a vida está ruim para você e você não está conseguindo orar como gostaria, não está conseguindo ler como gostaria, e começa a duvidar da tua salvação, você está confiando em obras. E obras não podem te salvar, a não ser as de Jesus. As nossas não.